Olá, bom dia ou boa tarde. Mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre um advogado que nós temos, maravilhoso, que defende as nossas causas, os nossos pecados, as nossas dificuldades que somos humanos e temos diante do Pai, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de falar a respeito desse advogado, porque nós, seres humanos, somos passíveis de erros, de pecados, e aqui na Terra, quando a gente tem algum problema com a justiça, a gente logo aciona um advogado, não é verdade? E diante da nossa vida espiritual também, quando nós pecamos, quando nós erramos, nós temos um advogado, o maior de todos, que nós podemos acioná-los, pedi-lo para que entre diante de nós e Deus para nos dar livramento e perdão das situações que às vezes cometemos. Muitas vezes nós pensamos que não tem jeito, não tem remédio, não tem, mas como a nossa situação está tão grave, que nós desfalecemos e falamos para nós mesmos que não tem mais jeito para nós, mas não é bem assim, nós vamos ver. Então, para essa meditação hoje, eu gostaria de ler um versículo da palavra que está na primeira carta de João, o apóstolo João, no capítulo 2, o versículo 1, que fala assim: filhinhos, ele chama, nós, o povo de Deus, de uma maneira carinhosa, de filhos, e é isso que a palavra diz, que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós já somos herdeiros, nós somos filhos. Então ele fala assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, logo acima, no capítulo 1, João está falando de Deus, está falando de Jesus, da vida que nós devemos levar. Então, o certo, o ideal seria, que nós não pecássemos. Então, João está falando assim: escreva para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele falou assim: o certo, meus filhos, é que nós não pequemos, nós não damos lugar ao pecado na nossa vida, mas se isso acontecer, ainda tem solução, ainda tem remédio. Nós temos um advogado junto ao Pai, junto ao Deus Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo o justo. Então nós podemos nos valer desse advogado. E Jesus Cristo justo, porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o único que pode interceder por nós diante de Deus. E eu gostaria de ler uma história que é uma ilustração que eu achei muito interessante sobre o advogado, sobre o juiz e sobre aquela pessoa que está condenada, que precisa do auxílio de um advogado diante do juiz. Então diz assim: certo homem praticou um crime. Quando percebeu que o mesmo ia ser descoberto, ficou preocupado sobre o que fazer para livrar-se de qualquer condenação. Então a história está contando para nós que um homem praticou um crime e estava encoberto, Mas, como nós sabemos que nada nesse mundo fica encoberto, fica escondido,
e o crime que ele praticou começou a querer aparecer, ele ficou preocupado, porque se ele fosse pego, se fosse descoberto, com certeza ele seria condenado, né? À prisão, não sei quanto tempo, mas ia acarretar muitos problemas para ele. Então essa história continua. Recebeu o conselho de um amigo particular. Então um amigo particular desse homem foi dar um conselho para ele, para que procurasse determinado advogado, que poderia fazer sua defesa com muito êxito, garantindo-lhe a absolução. Então um amigo desse homem, né, que tinha praticado um crime, falou assim: olha, meu amigo, tem um advogado aí que ele é bam, né? Ele é o melhor da região. Eu aconselho você a procurar ele e pedir o serviço dele, que com certeza ele vai te absolver. Ele vai arrumar um jeito para sua causa e você não vai ser condenado. Isso o amigo dele deu esse conselho para ele. Mas o criminoso, o homem que praticou o delito, demorou muito para procurar advogado. Ele pensou assim: por enquanto, né? Ninguém está descobrindo, está dando para viver, eu vou deixando o tempo passar. E não procurou advogado, esse advogado bom que tinha na região. Então, chegou um dia que esse homem falou assim: nossa, agora não vai ter jeito não, eu vou ter que procurar esse advogado, porque o negócio para mim apertou. Ou eu procuro ele ou vou ser condenado, porque a situação dele se agravou, o crime dele estourou e ele precisava desse advogado, o melhor da região, com urgência. Então, o mesmo homem e quando decidiu fazê-lo, procurar, né, o advogado bom da região, já era tarde. Então, quando ele resolveu procurar aquele advogado, que era o melhor da região para poder julgar, arrumar a causa para ele e ele ser absolvido, ele foi no escritório dele, onde ele trabalhava, e com a surpresa daquele homem, aquele advogado excelente da região, tinha se tornado juiz. Então aquele advogado maravilhoso, que antes poderia defendê-lo, agora seria aquele que ia julgar ele. Então a posição mudou muito para ele, né? Olha a situação. Ele demorou demais para procurar o advogado. E agora aquele advogado excelente se tornara juiz. E agora a situação ficou difícil para ele. Porque aquele advogado que não perdia uma causa de tão bom que ele era, agora tinha se tornado um juiz. E esse juiz ia julgar a causa dele. Então, sendo assim, se esse criminoso tivesse agora que se defrontar com ele no tribunal, não seria para que ele fosse defendido, mas para ser julgado. Olha só. Então aquele homem ficou demorando, né, para procurar o advogado de fama boa, para defender ele. E quando ele resolveu procurar, aquele advogado tinha se tornado juiz. E sendo que não tinha outro advogado no mesmo patamar daquele juiz, daquele advogado que se tornara juiz, agora o que aquele homem ia arrumar? Então isso aqui é uma ilustração da nossa vida. Hoje nós temos Jesus Cristo como nosso advogado junto ao Pai. E Ele é o melhor advogado de todos, porque Ele morreu na cruz e derramou o sangue dele para nos perdoar. Então, quando Deus nos olha, Ele nos vê através de Cristo. Mas para nós chegarmos até Deus, nós temos que passar por Cristo, receber o sacrifício dele na cruz e receber ele como nosso Salvador. Então, nós podemos pedir a Ele: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, advoga as minhas causas junto ao Pai.
E com certeza esse advogado não perde uma batalha. Mas a palavra diz que um dia, esse advogado poderoso e maravilhoso, que é cheio de amor por nós, que advoga as nossas causas junto ao Pai, diz que ele vai mudar a posição, né? Quando ele voltar de novo. Aí ele vai ser promovido a juiz. Então, com a mesma inteligência e sabedoria que ele tem de advogar, de nos defender, ele também vai ter essa habilidade para julgar. Nós sabemos que um juiz é muito diferente de um advogado, né? O advogado, ele vai te defender. E o juiz, ele vai julgar a sua causa, seja ela a favor ou contra. Então eu falo para você e para mim nessa manhã, que eu estou fazendo um vídeo de manhã, mas qualquer hora que você estiver ouvindo, não deixe para amanhã ou para depois procurar esse advogado. Se você tem alguma pendência, procure esse advogado, coloque a sua vida regulada na presença do Pai, na presença de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quantos dias nós temos para viver. Nós precisamos estar com a nossa vida em ordem. Talvez, se nós deixarmos para procurar esse advogado amanhã ou depois, mais tarde, nós vamos perder a oportunidade de sermos absolvidos. Porque nós podemos partir dessa terra e depois que nós partirmos dessa terra já não tem mais jeito de procurar o advogado, ou então ele pode voltar e voltar como um juiz. E quando nós nos depararmos na presença dele, não vai ser mais como advogado, mas como juiz. Então, recorra a ele hoje. Recorra a ele todos os dias, porque nós seres humanos pecamos todos os dias. Pecamos falando, pensando, agindo, mas nós temos o advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Então tenha confiança. Ele agora está cheio de graça e misericórdia, pronto para te absolver junto ao trono da graça. Se vala desse advogado maravilhoso, que ele te abençoe, te guarde e te dê uma semana abençoada e protegida debaixo da graça e misericórdia dele. Amém?